estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Nessa semana de acolhimento do ciclo 2, para que você possa fazer uma boa transição do PET 1 para o PET 2, nossos professores elaboraram teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 1. Esse é um momento importante para a fixação do que já foi visto e de introdução para os conteúdos do PET 2. Agora, estamos com a professora Rose Mello, que vai responder as principais perguntas da área de linguagens. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Nesta aula, vamos retomar o tema compreensão e interpretação e vamos resolver exercícios que podem te ajudar no Enem. Não é isso, professora Rose? Isso mesmo, Dani. Bom dia, estudante. Oi, Dani, tudo Olá. bem? Então, a nossa aula de hoje, né, como a Dani falou, nós vamos retomar um pouquinho, né? Nós tivemos uma aula sobre compreensão e interpretação de texto. E como isso, né, como é saber a diferença entre compreender e interpretar um texto faz diferença na hora de você responder a sua questão. Então, hoje eu preparei várias questões, né? Nós vamos responder algumas questões, sempre voltando se essa questão é uma questão de compreensão ou se é uma questão de interpretação. Então, voltando lá, o que é compreender? Compreender é o que está no texto, é você ler o texto e está lá explícito, né? Então, é aquela questão onde você foi no texto, a questão está lá, a resposta, ok? Agora, interpretar vai além do texto, depende um pouco mais de você, do seu conhecimento de mundo, né? Porque está lá, a resposta está lá implícita. Então, você precisa de verificar. A primeira coisa é o enunciado, é o que é mais importante numa questão. De repente, tem um texto enorme e a resposta está no seu enunciado, então precisa prestar bastante atenção. E você precisa inferir, você precisa de ir no texto e está implícito, é interpretação. Você precisa ir além do texto. A resposta está lá, facílima, leu, encontrou, marcou, compreensão de texto, ok? Então vamos lá, né, Dani? Vamos lá. Vamos responder algumas questões, né? Eu peguei algumas questões de compreensão, de interpretação e como cai no Enem, tá? Então essa foi uma questão 7 do Enem de 2017. É um trecho do conto A Causa Secreta de Machado de Assis. Então, nas provas caem muito trechos, né, de contos, de textos. Então, é bom você já conhecer esses textos. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado, irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então, aqui foi um trechinho, né? Então, vamos ver lá. Olha só que aqui eu circulei, porque eu achei importante. Vou explicar por quê. A palavra saboreou, tranquilo e deliciosamente. Olha só, quando você fala saboreou, tranquilo e saboreou, tranquilo e deliciosamente, olha só que isso aí é uma como ele ficou. Então, vamos lá ver o que foi pedido?
No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato, o que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do. Então, olha o enunciado, como é importante. Então, o que fala lá o trecho? Fala que o Garcia chegou, né? Pelo texto lá, mesmo quem nunca leu, dá para ver que teve um adultério, né? Então, o Fortunato, ele estava lá, a mulher dele faleceu, e o que aconteceu quando o Garcia chegou, né? Então, olha só, é a perspectiva do Fortunato. Então, como o Fortunato ficou? Indignação face à suspeita do adultério da esposa? Claro que, com certeza, ele ficou indignado em presenciar aquela cena, né? Mas esse é o principal, é o que singulariza o procedimento narrativo do registro? Não, em momento algum nos deixou claro essa indignação. Nós imaginamos que, lógico, ele ficou, né? Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada? Ficou claro que o Fortunato essa tristeza dele? Não, né? Não está claro para nós. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia? É outra coisa que, com certeza, ele ficou, né? Ele, quando Garcia derramou em lágrimas, beijou lá a defunta, lógico que ele ficou espantado, porque era uma coisa que ele não sabia. Mas também não é o que é de principal lá. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio? Olha só a palavra prazer. Eu vou ler a E e volto na D. Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte? Também não nos falou de superação. E olha só o prazer. Quando eu coloquei lá, eu vou voltar aqui rapidinho, olha só. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado, irremediável desespero. Fortunato, olha só, nós precisamos de olhar, para Fortunato. Fortunato, a porta onde ficara, saboreou tranquilo. Quando você fala saboreou tranquilo, é o quê? Prazer, não é isso? Olha, essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então, olha as palavras que você precisa de pegar, de prestar atenção para responder. Quando você fala que Fortunato na porta, ele saboreou, dá sentido de quê? De prazer. Então, foi o prazer de Fortunato em relação ao sofrimento alheio. Facílima? Olha só, então era uma questão que bastava ler com atenção, né, para você responder. Geralmente, né, se você olhar, todas as alternativas, elas estão certas, né, mas não é o que está pedindo na questão. É isso que tem que ficar bem claro para você, tá? Agora, no Enem, pede-se muito, tem muito propagandas, interpretação e compreensão de cartazes. Então, eu trouxe aqui para vocês, a questão 28 do Enem 2017. E olha só o que fala no cartaz. Quem bate na mulher, machuca a família. Então, o que nós estamos vendo aqui, né, Dani? Olha só, parece um desenho de uma criança, né? Então, aqui tem escrito eu, que foi a criança que desenhou, mamãe, Aninha e papai. E aqui tem, ligue 180. Não se cale diante da violência doméstica. Então, o cartaz nos diz isso aí. Vamos ver o que está pedindo? Então, olha lá. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz tem como finalidade. Então, qual é a finalidade desse cartaz? Qual é o objetivo desse cartaz? Alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos?
O cartaz foi direcionado aos homens? Não, em momento algum, né? O cartaz está falando sobre a violência doméstica, então que serve para os homens, mas não foi direcionado a eles. Então cortamos a letra A. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica? Eu acho que é essa. Ó, Dani, olha só, conscientizar. Pode ser essa. Vamos ver as outras? Instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão. Lá, algum momento, instruiu, tem uma instrução para a mulher como ela fazer, se bem que tem lá, ligue 180, mas pode ser para todo mundo, não foi para a mulher instruir só as mulheres. Então, cortamos essa também, né? Por enquanto, a B está mais abrangente. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Primeiro, que a criança não tem que ter essa capacidade, né? Então, despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica, de jeito nenhum. A criança até desenhou, né? Viu que foi afetada a família toda, porque quando você fala em violência doméstica, você está falando na família como um todo. Então, cortamos essa. Exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica? Claro que todo cartaz tem um objetivo, não é de exigir, é de levar esse apelo até as autoridades. Mas também no nosso cartaz não exige das autoridades. Então, realmente, a melhor ali e a questão correta, a alternativa correta é conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Ali tem a figura é da família, né? Pais e filhos, e está falando ligue no 0800. Então, questão também que se você ler com atenção, se você atentar para todos os detalhes, né, Dani? Você acerta uma questão. É questão tranquila, ok? Então, vamos lá. Aqui de novo, né, como eu falei que cai muito, aqui nós temos uma questão 47 do Enem 2017, facílima também, que fala: leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Olha só que importante isso aí. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Quando você lê isso aqui, olha só, quando leia para uma criança, está falando que é lá na escola? Isso nós já vamos fazendo uma compreensão e uma interpretação aqui desse cartaz, né? Então, quando você começa, quando você abre um livro para ela, então está falando lá na sua casa, desde quando ela é pequenininha, que a mãe, que o pai, que a irmã mais velha, o irmão mais velho, começa a ler, a abrir um livro para a criança. Não é isso? Então, vamos ver o que está pedindo aqui. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Como em toda aula, eu sempre volto, né? Todos os textos, eles possuem uma intenção, um objetivo, né? Então, aqui está falando já que os textos publicitários são produzidos para cumprir a função comunicativa. Voltando lá, quando eu tenho aqui um cartaz, eu quero atingir quem? Nós já vimos dois. Olha lá, porque a função sempre cai no Enem. E aqui a função de uma propaganda, de um cartaz, é o quê? Atingir o receptor, né? Então, voltando lá, que é aquela função apelativa. Só para voltar lá na nossa aula, que é importante. Então, é a função comunicativa. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de. Então, nós vamos ver aqui o objetivo desse cartaz, ok? As crianças frequentarem a escola regularmente? Olha só, falou de escola no cartaz? Não, nós sabemos
que isso é importante, mas não é o objetivo do cartaz. Em momento algum foi falado. A formação leitora começar na infância? Pode ser, né? A alfabetização acontecer na idade certa? Em momento algum foi falado de alfabetização. Olha só que fácil. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado? Algum momento falou em venda de livros, em consumidor, em mercado? De jeito nenhum, né? As escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura? Também claro que as escolas precisam fazer isso, mas em momento algum está explícito isso. Então, qual é a resposta certa? A formação leitora começar na infância. Porque a partir do momento que o pai ou a mãe abrem um livro para a criança, está começando essa formação leitora, que começa desde que a criança é bebê, onde a mãe dá um livro lá no banho, né, para ele brincar. Ok? Facílimo essa aí? Tranquilo, não é isso? Então vamos para a próxima. Ô Dani, lê aí para nós agora um pouquinho para mudar a voz. Pode deixar. Questão 99 é do Enem 2015. O texto chama 14 coisas que você não deve jogar na privada. Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Cotonete e fio dental, medicamento e preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelo de animais. Tinta que não seja à base de água, querosene, gasolina, solvente, thinner. Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a ponto de coletas especiais que darão destinação final adequada. O texto tem objetivo educativo. Neste sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conotativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, que busca. Então, olha só a importância. Obrigada, Dani. Nada. Olha só a importância do enunciado, né? Aqui já falou que nesse sentido, além do foco no interlocutor, quando é que eu tenho foco no interlocutor? É na função conativa ou apelativa. Então já falou que tem lá. Mas nos pediu alguma coisa sobre essa função? Não. Predomina também nele a função referencial que busca. Olha só a importância. Então, nós não precisamos ir lá no texto e olhar qual é a função. Já foi falado para nós que tem a função conativa, apelativa, que é aquela que quer persuadir o receptor. Mas não é sobre ela. Precisa, aqui é a função referencial. E o que é a função referencial? Se você souber que a função referencial é aquela que tem o objetivo de informar, né, referencial ou denotativa. Ela tem a função de informar. Ela não está preocupada com o receptor. É simplesmente informar um acontecimento. Que busca? Então, nós temos que pegar nessa função referencial. Despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta? Eu acabei de falar. Ele não quer despertar no leitor, não é a função referencial. Cortamos essa. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns objetos. Olha só como ficou fácil, né, Dani? Se você sabe que a função referencial tem o objetivo de informar, pronto. Agora, olha as outras como está errada. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em relação do planeta. Errado porque não tem o objetivo
de transmitir mensagem e muito menos caráter subjetivo. Estabelecer uma comunicação com o leitor, errado, porque não tem diálogo. Explorar o uso da linguagem, errado também, porque não é a função referencial. Então, a correta é informar o leitor. Ok? Então, aqui deixei mais outras questões para você. Elas estão, mais uma questão com a resposta comentada, ok? Faça, voltam nas aulas. Muito obrigada, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até o nosso próximo encontro.